Está sendo gravado, ok? Pode prosseguir, Danilo, por favor. Sim, Rafaela, muito obrigado pela introdução. Então, vou aproveitar, eu também vou introduzir você, acho que merece isso. Rafaela é uma profissional da área de marketing, atualmente ocupa o cargo de supervisora na Notopo.com. Sua especialidade está na análise, planejamento, verificação de projetos estratégicos que têm um impacto significativo no sucesso da empresa. Rafaela é guiada pelos valores de persistência, demonstrando determinação e resiliência a enfrentar desafios e integridade, agindo sempre com honestidade e ética em todas as interações. Eu estou aqui para confirmar isso e acredito que todos os clientes e o time da Notopo também podem confirmar isso. Agradeço muito, Rafaela. Vamos começar. Agradeço pela introdução, até pegando um gancho da questão que eu gosto de desmistificar um pouquinho que as promessas, né, os milagres de choque de realidade. A gente até viu que tem algumas perguntas que chegaram, né, frente a isso, e vamos lá, então, vamos começando. A ideia aqui é, mais uma vez, a gente vai apresentar um framework que a gente desenvolveu para entender o momento da sua empresa e como definir uma estratégia dependendo do momento, porque não existe milagre, não existe fórmula, não existe promessa universal. Então, precisamos entender isso. Só que o mais importante dessa conversa, desse webinar, vamos dizer, é uma conversa interativa. Então, por isso a gente faz questão de perguntar, pedir perguntas na hora de se inscrever e também durante esse webinar, esse bate-papo. Então, a gente está testando um novo modelo hoje. Vocês podem mandar as suas perguntas pelo chat ou podem também levantar a mão. A gente vai testar se dá para ter para abrir, caso você queira, obviamente, abrir a câmera, abrir o microfone. Só peço a gentileza, por favor, que confira a parte técnica antes de entrar, né, para ajudar um pouquinho no desenvolvimento tudo. Mas eu estou aqui, eu prefiro mais tentar responder a pergunta do que ficar falando de forma unilateral aqui. Isso, e Vamos falando lá. de perguntas, só Sim, lembrando para pronto. introduzir essa parte do Free Geral, nós temos algumas, como, por exemplo, como identificar oportunidades no marketing industrial, em uma cadência de fabricante, distribuidor, como seria interessante para o fabricante aplicar o embalde, como elaborar conteúdos para conduzir os leads para a próxima etapa do funil de vendas, quando os profissionais de diferentes departamentos participam da tomada de decisão. E ali, né, uma das outras perguntas que é a ideia a gente responder aqui é: as propostas de empresas de marketing digital parecem obedecer o mesmo padrão de soluções e de até de preços. O que vimos no Instagram também é tudo muito parecido. Como se diferenciar em um mercado tão copia e cola? Beleza. Nossa, gente, já muita coisa aqui. Então vamos começar pela primeira que você falou, né? Sobre, acho que já foi cumprido. Me repete a primeira, por favor, e vamos focar, responder e depois a gente vai para A as do outras. marketing É. industrial, certo? Isso, por Tá, favor. então vamos lá. A pergunta do Antônio Victor: como identificar oportunidades no marketing industrial? Tá, vamos lá. A palavra-chave dessa aqui é diagnóstico e planejamento. O que a gente está trazendo aqui, esse framework, né? Vou abrir um parênteses até para apresentar a tela e voltar na pergunta. Esse framework que a gente criou dentro do Topo é free. O nome dele é free. Free, em inglês, significa livre. Então, a gente usou muito esse conceito de livre, entendendo que é um livre, vamos, como eu já falei, de promessas, de fórmulas, se afaste tudo que é fórmula, se afaste, você até gosto de provocar, né? Até se afaste de tudo que te promete transformação, né? A transformação vem de dentro de você. Eu gosto da teoria das 3T. Transformação acontece por tempo ou trauma. Então, não é um curso que vai te dar transformação. Ah, mas eu fiz aquele curso, eu consegui. Sim, mas ou com tempo, porque, ou seja, veio de você, ele contribuiu, mas foi você que se transformou. Então, é bom ter tudo isso, mas saber em que o peso a cada coisa. Então, por isso que a gente define esse framework free e também define cada letra o momento específico da sua empresa que a gente vai ver, entrar no específico. Quando a gente fala, voltando à pergunta, de procurar oportunidades, significa o quê? O que que você faria? Tenta sair um pouquinho do conceito digital, porque eu sempre falo, quando a gente fala de marketing digital, acaba esquecendo a palavra marketing, foca muito no digital, e acaba pensando em 3 posts por semana no Instagram e mandar o e-mail para todo mundo, vamos fazer prospecção. Não, vamos lá. Se você está procurando alguma coisa, o que você faria na sua vida, você faria uma análise da sua situação atual, certo? Você
entenderia situações parecidas à sua, um amigo que passou por isso, uma situação parecida que você pode ter lido em um livro ou em um filme, entender onde você vai querer chegar, e a partir disso você define o seu caminho. O que estou fazendo? É um planejamento isso. Então, realmente, para definir as suas oportunidades, é isso, um planejamento. Agora, o que acontece? Quando a gente usa planejamento, a primeira percepção, eu posso apostar que a primeira, vamos dizer, reação emotiva que eu vi, ele foi, putz, um cara teórico, eu sou mais um negócio, vai ficar enchendo planilhas e PowerPoint. Não, o ponto é que o planejamento pode ter uma pegada prática. O que é a pegada prática? Você precisa entender a situação atual da sua empresa, é fato. E aí que entra o framework que a gente fala. Se você não fez ainda a primeira venda, você está na fase first, primeira. Ainda é uma estratégia totalmente diferente se você já tem um histórico de vendas e você vai querer escalar. Você já está na fase de replicate, recorrência, e você vai querer escalar. Então, você vai entender onde se encaixa, em qual situação se encaixa a sua empresa, ok? E a partir, porque provavelmente você já identificou alguns canais com oportunidade. Então, você vai querer otimizar melhor para esse canais ou vai querer procurar outros canais? Ou você ainda não identificou nenhum canal? Então, são todos. A partir desse. Não é fazer uma apresentação, enviar e aí pronto, vai ver, vai fazer as coisas. Não, você tem que testar canais. Então, por isso que não pode nem acreditar no que o Danilo está falando, né? A gente pode pensar, eu trabalho no B2B, então vou trabalhar principalmente no LinkedIn, tentando fazer prospecção, alguns anúncios, beleza? Só que eu preciso testar, porque mesmo sendo no B2B, o comportamento do seu público pode ser totalmente diferente do comportamento do meu público ou até do seu concorrente baseado no diferencial que você possa ou não possa ter. E esse aqui já é um grande diferencial que a gente coloca, porque quando você tem uma estratégia, o nível, uma empresa, vamos dizer, de consultoria te entrega essa estratégia, não? A gente se encarrega também da implementação. O que isso significa? A gente identifica e otimiza os recursos que você tem, tá? Se você tem recursos internos, por que tem que, por exemplo, para as operações, recursos júniores, por exemplo, por que tem que contratar pessoas, agentes para fazer isso? É melhor contratar alguém que possa gerir esses recursos. Por isso que a Rafa falou, nosso posicionamento é de gestor de marketing, né? Não é nem de agência, nem de consultoria. Beleza? Antes de seguir para a próxima pergunta, que caso ficou claro, ou até Discord, por favor, manda aqui no chat. A ideia é não de trazer a verdade absoluta, mas trazer uma opinião baseada em experiência e conhecimento, tá bom? Vamos lá, qual que é a outra? Maravilha. Vamos para a Rafa? próxima, da Maiele Gomes. Em uma cadência de fabricante, distribuidor, revendas, como seria interessante para o fabricante aplicar o inbound marketing? Beleza, vamos lá. Ótima pergunta também. Sai um pouquinho do contexto, mas vamos lá. Inbound marketing, tá? Definição, de fora para dentro, do inglês, tá? Então, por definição, inbound marketing seria aquela estrutura, aquele sistema, aquela abordagem que o seu potencial cliente faz o contato com a sua marca. Só que hoje em dia, para usar essa palavra somente acaba sendo obsoleta porque você pode prospectar, ou seja, fazer o outbound marketing, de dentro para fora, fazer o primeiro contato com o seu cliente, da definição. O conteúdo em si, uma estruturação em etapas da jornada do cliente. É isso, aquele clássico funil, que tem o pessoal que não gosta de funil e tal, eu acho que é só semântica, o ponto-chave é que é uma representação gráfica, o ponto-chave são as etapas que você tem. Tá, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa tem que entender, tem uma abordagem estratégica e uma abordagem operacional. Tá? A abordagem estratégica é entender os caminhos, o seu público-alvo, o momento da empresa e tudo mais. O planejamento, a gente vai definir isso dentro da definição do cliente ideal. E a abordagem operacional, porque não é só depois colocar isso na prática, é entender também que a sua grande limitação não vai ser necessariamente dependente do que você está fazendo. Olha que eu estou falando, esse ponto é importante.
Não é que você faz o melhor conteúdo do mundo, é isso aqui vai estourar porque é o melhor conteúdo do mundo. Não. Depende de alguns fatores do ecossistema, vou mencionar alguns. Plataformas que você usa, a 90%, a 99% as plataformas de tecnologia hoje em dia, elas entregam 30% do que elas oferecem. Então, todo mundo oferece tudo lindo, quando vai lá, aquela coisa básica você quer estar cheio de funcionalidades, mas aquela coisa básica não funciona, principalmente se é uma plataforma de integração. Eu nunca vi uma plataforma de integração que funciona. Outra coisa vai ser, por exemplo, o modo usado para comunicar. Vamos lá, e-mail. O inbound veio, né, otimizar no máximo o valor do e-mail. Agora, o uso do e-mail, principalmente no B2B, vai te dar depois depende do uma taxa muito baixa. Então, criar uma estratégia que o cara abriu e tal, puramente, aí não vai dar certo, tá? Então, como é que você vai ter que fazer, né? Vai ter que estruturar, entender o que chama de touch point. Touch points são os pontos de contatos, né, com o cliente, ou seja, deixar claro que para falar com o cliente, principalmente no B2B, você não necessariamente tem que ter um só ponto de contato. Não, com a mesma empresa você pode falar com várias pessoas, pode conversar pelo WhatsApp, pelo e-mail, pode conhecer um evento, pode marcar uma call, pode fazer convidar para um evento online também. Então, essa aqui, e obviamente vai ter que testar. Então, o ponto-chave, reduzindo aqui, não subestime as limitações que as ferramentas vão te dar, porque você pode ter a melhor estratégia do mundo e não vai dar para um lugar. Até porque, por exemplo, eu posso te garantir que no B2B, se você subir uma lista fria, o retorno por e-mail não vai ser muito diferente do que uma e-mail. Você nem se lembra de onde você se cadastrou, qual e-mail chegou. Né? Muitas vezes você descadastra e continua. Né? Então, essa aqui são mas precisa testar. Agora, sendo bem sincero, a melhor coisa, e não deixa de ser inbound, é a conversa pessoal. Pode ser via WhatsApp, né? Claro, ele vai te autorizar, não estou falando de prospectar via WhatsApp. Porque conversando via WhatsApp, você começa a criar um engajamento. O ponto-chave e a gente tem também a nossa metodologia, temos um vídeo que a gente pode também compartilhar, é o roadmap para chegar à venda, né? O inbound, mas a gente precisa entender que você vai ter que criar visibilidade e credibilidade com aquela pessoa, com aquela empresa, tá? Então, é um roadmap que vai seguir e aí o resto é ferramentas para poder implementar isso. Vamos lá, próximo. Muito bem. Então, falando sobre essa questão de conteúdos, diferentes formatos, vem a pergunta do Marcelo Xavier. Como elaborar conteúdos para conduzir os leads para a próxima etapa do funil de vendas, quando profissionais de diferentes departamentos participam da tomada de decisão? Tá, vamos lá. Vamos quebrar um pouquinho, vamos começar a dar um pequeno choque de realidade. Vamos lá. Conteúdo não é rei, não é mais rei, não é mais rei. Faça uma análise muito bonitinha, pega os mais seguidos, followed, né? Você vai ver se o conteúdo deles é realmente melhor do que o conteúdo de gente que é menos seguida, né? Isso pode ser por escolha de nicho, isso pode ser porque alguém pode escolher de ter menos seguidores, mas mais nichados, ou pode ser por uma questão de comunicação. Eu posso decidir de não querer comunicar. Eu pessoalmente não gosto desse trabalho de quantitativo de conteúdo. Então, não aposte muito no conteúdo para fim de performance. Vou falar, não aposte no conteúdo para fim de performance. Não aposte conteúdo para fim de performance. Quando é que o conteúdo para fim de performance vai dar certo? Quando você tem uma promessa direta, tipo, faz um negócio, conteúdo lindo, mas no final de contas eu vou te dar um desconto de 50%. O cara vai clicar não porque o seu conteúdo é lindo, mas porque tem um desconto de 50%, tá? O conteúdo, de forma geral, tem, e esse aqui é um dos problemas principais dessa coisa de content is king, que não é que não era assim, agora é obsoleto. Agora você coloca no chat GPT, ele cria conteúdo para você, vamos dizer a verdade. E assim, pode não ter a sua forma de se expressar, mas o conteúdo em si, se você tira a parte crítica, que é a sua própria, ele vai te dar. Agora, a parte crítica, a sua própria, a parte de profundidade, uma coisa que muito improvavelmente a pessoa que vai ler o seu conteúdo vai perceber, não porque ele é burro, mas porque ele, nas redes sociais a gente acaba não dando muita atenção. Quando é que a gente começa a dar atenção ao que a gente está fazendo? Quando a gente começa a falar, pô, esse cara eu gosto dele. Ou seja, primeiro eu crio credibilidade, depois
consumo melhor o conteúdo dele. O que isso significa? Que o conteúdo eu estou usando para fim de engajamento, não para fim de métricas de performance, tá? Então, criar um eu vou mandar isso, o cara lê, clica, então vai para a etapa seguinte, o funil, tal. Isso está errado. Isso leva também a alguns, vamos dizer, especialistas a dizer que o funil não funciona mais, mas não é isso. O ponto é que não é nem que mudou o comportamento ao meu ver, obviamente, do que estou falando, eu tenho opiniões fortes, mas não deixa de ser a minha opinião, meu ponto de vista, tá, gente? Não existe verdade absoluta. O ponto é que o conteúdo hoje em dia não tem mais o mesmo peso do que tinha 10 anos atrás. Não é que mudou o comportamento humano, do ser humano, é que o conteúdo como ferramenta tem mais, né? Entende? Então, isso aqui, faça o conteúdo sim, mas trabalhe mais de que forma eu vou criar credibilidade, tá bom? Por exemplo, isso aqui está sendo conteúdo. As pessoas, elas estão esquecendo que aquilo ali é uma teoria e tá querendo viver aquilo profundamente. E sendo que é uma Exatamente. relação diferente. Por exemplo, é 11h20 agora. Se você receber um e-mail às 11h50 com uma foto de uma lasanha bem bonita, você vai começar a pensar naquilo porque você está com fome, é o momento que faz sentido. Agora, se você recebe um e-mail falando para você trocar todo o software da sua empresa, que isso vai te custar milhões, gente, isso não é um e-mail que vai fazer essa diferença, não é um e-mail, não é um conteúdo que vai fazer com que o consumidor confie em você para fazer aquilo. Então, é isso que a gente precisa estar balanceando. Até onde faz sentido, né? Aquele tipo de estratégia, qual que é o objetivo daquilo, levando em conta o seu público, levando em conta o seu mercado. E, Pode falar, que eu ia para a não, pergunta. não, não, antes de se para como voltando à questão da teoria prática que você falou, né? Tem a grande ponte entre a teoria prática e o teste. Tem que testar, tá? Agora, o que significa? Não significa que você pode testar sem planejar, sem ter aquela teoria, aquele planejamento, porque você vai atirar para tudo que é lado, não vai para um lugar, tá? Não pode fazer prática, porque ainda você não sabe para onde dá certo, e também não pode fazer só uma questão teórica de planejamento, porque senão fica por antiteórico. Então, é como se fosse uma trindade, assim, né? Planejamento, teste e prática, né? Para deixar bem claro, senão fica teórico. Vamos lá, próximo. Isso mesmo. E aí, pensando, né, na quantidade de chat GPT que tem por aí, inteligência artificial e copia e cola, tem a pergunta do Antônio Amorim. Caso, Antônio, você queira ligar o áudio, também ligar a câmera e trazer mais detalhes da sua pergunta, fica à vontade. Mas o que que o Antônio perguntou? As propostas de empresas de marketing digital parecem obedecer o mesmo padrão de soluções e até de preços. O que vimos no Instagram também é tudo muito parecido. Como se diferenciar em um mercado tão copia e cola? Pronto, vamos lá. O mercado é realmente muito concorrido. Eu não sei se concordo sobre a questão dos preços parecidos. Acho que isso vai depender do patamar das empresas com quem você está conversando, porque tem de tudo. O mesmo serviço pode achar a pessoa que te cobra R$ 300, 3.000 ou 30, tá? Só que depende do que ele vai te entregar. E não necessariamente o 30 é o melhor, tá? Sendo bem claro. Vamos ver, diferencial. O conceito de diferencial. Vamos puxar o Michael Porter, né, da Cinco Forças de Porter. Ele falava que quando você define uma estratégia, claro, teoria, né, generalização, mas é bom ter a mente isso. Quando você posiciona sua marca, ou você posiciona sua marca por preço, ou você posiciona sua marca por diferenciação. Então, duas coisas, né, porque a abordagem é totalmente diferente. O preço mais impulso, né, o cara vai, oi, Google, tal, custa então, mais diferente, não com quem você não tem relação, você não está. Então, uma coisa que alguém te conhece, confia, acredita com você, seu cliente, a sua família, você pode falar algumas coisas de forma subjetiva, atendimento, por exemplo. Por quê? Porque o cara te conhece. Então, ele já sabe que o seu atendimento é bom ou ele até vivenciou. Agora, quando você coloca o seu diferencial, tenta estabelecer o seu diferencial dentro de um mercado
eh, onde realmente tem muita concorrência, você não consegue, não tem uma relação com todos, tem que criar aquele que chama diferencial de impacto, tá? E é isso, eu estou falando isso por quê? Porque é isso que você tem que tentar ver nas outras, na empresa ou na agência que você vai querer contratar. Então, vou dar algum exemplo, por exemplo, da Notopo. Depois, esse diferencial, você pode gostar, não gostar, pode se aplicar ou não à sua empresa, exatamente porque não existe uma fórmula universal. O nosso primeiro diferencial, por exemplo, está no nosso modelo, que não é nem de agência, porque a agência acaba focando muito nas operações, né? Olha também para a estratégia, mas acaba não olhando fora para o modelo de negócio, né? Para a otimização de recursos, tá? Então a gente não somos de uma consultoria, porque a consultoria vai te dizer o que fazer, né? E muitas vezes, e aí depois quando as coisas não darem certo, vão dizer, mas você não fez o que eu mandei fazer. Você vai falar, beleza, mas esse aqui sempre foi o meu problema, falta de braços. Então a gente se posiciona, como a gente falou no começo, como gestor de marketing. Essa aqui é o que a gente tenta trazer como diferencial de impacto, uma coisa que a gente tenta ajudar a visualizar. Depois a gente pode também não conseguir, tá tudo certo também. Mas, ou seja, o que que significa? Em vez de você contratar ou um gerente, ou você tem um gerente, um assistente, às vezes ele precisa de assistente porque não consegue dar conta de tudo, tanto do ponto de vista estratégico operacional, a gente te ajuda a definir as estratégias, olhando para o seu modelo, olhando para os seus desafios, para os seus concorrentes, para o ecossistema, para o seu cliente, o seu histórico e tudo mais, e olhando para os seus recursos, que recurso não é só quanto você tem de grana, recurso será que você não tem um recurso humano que a gente pode, entre aspas, aproveitar, né, para fazer algum trabalho que não precisa necessariamente de um expertise? Ou, não tenho, beleza, será que não podemos pegar esse trabalho e dividir uma parte, mais de inteligência fica com um pessoal um pouquinho mais senior, por exemplo, a gente, uma parte a gente pode terceirizar, precisa fazer um teste 2, 3 meses, então você tem o seu gestor e vai testando várias coisas. Então, esse modelo é que a gente traz como diferencial, então um modelo de impacto. E outro também pode ser, por exemplo, na contratação. Por exemplo, a gente não tem contrato de fidelidade, outras empresas podem trazer trial. Agora, tem um cuidado, principalmente muito do marketing, porque quando é muito concorrido, aí o pessoal acaba indo naquela coisa que eu falei do Michael Porter, do preço. O preço não é necessariamente colocar mais barato. O preço é também, por exemplo, são, para quem conhece as 4P de cota, a gente tem um chegar no diferencial de impacto, mas, por exemplo, uma empresa, e que é o grande problema do marketing hoje em dia, o grande problema que acaba criando um ecossistema também lá do cliente. É o fato de prometer o que a gente não sabe, já que não vai conseguir entregar. Se você quer fazer bem para me contratar para fazer um trabalho de conteúdo, eu não posso te prometer vendas. Só que como você vem como cliente, fala, mas eu quero fazer conteúdo, eu quero que a métrica seja a venda, geralmente, o comum é que a empresa, para poder atingir, né, pegar esse novo cliente, vai te oferecer aquela coisa que você está esperando, mesmo que sabendo que está errada. É isso que vai gerar frustração. Não é que a agência não funciona, o problema não é na operação, o problema é nas expectativas, só que isso cria também um viés lá do cliente, que vem isso e vem que querendo, por exemplo, quer fazer um trabalho de prospecção e a métrica venda. Não, gente, a prospecção é pautada na abertura de porta, na geração de primeiro contato, depois tem um outro trabalho de relacionamento. Então, uma maneira de poder identificar também e diferenciar essas empresas, né? A empresa que te propôs alguma coisa de marketing é realmente como a expectativa que ela vai poder te oferecer se encaixa com o que você vai, com a sua, né? Então, quer fazer venda? Eu não vou te prometer venda se você não tem um sistema já engajado, por exemplo. E aí vamos até puxar aqui o nosso framework, né? Se eu estou na fase R aqui, replicate. Se eu tenho algum histórico de vendas, eu posso fazer uma estratégia de escalabilidade. Se eu não tenho histórico de vendas, não faz sentido. Se eu fiz só uma venda na minha vida, talvez eu tenha vendido para, sei lá, para o meu amigo.
né? Eu preciso entender se foi uma coisa à parte, Olá, isolada ou não, Danilo. tá? Eu O vi que tem uma Antônio pergunta, vamos tá lá. levantando a mão aqui. Vamos, Vai lá. pode falar, Não, Antônio. pode continuar. Eu só queria. Depois eu levantei a mão para concluir, depois que ele. Pode Pode continuar, falar, pode Danilo. falar. Não, veja, assim, você já respondeu bastante a esse meu questionamento, porque a sensação que me dá, fazendo um comparativo com a área de coach, que eu tenho formação, é um mercado que ficou muito prostituído nessa área, entendeu? É muita oferta muito parecida e, desculpe a expressão, muita picaretagem também embutida, né? O que acaba, tanto em um lado quanto em outro, tanto no lado do coach quanto dessas propostas de marketing, soluções mirabolantes e miraculosas. Eu achei muito interessante aí o seu método. Eu acredito muito quando você cria alguma coisa que você mostra como é que construiu, né, um método. Mas em relação às propostas, é o que a Rafaela já leu na minha pergunta, eu recebi, por exemplo, três propostas de agências diferentes, com reuniões prévias comigo, mas a sensação que me deu é que elas são muito copia e cola mesmo, porque parece que só existe um método, é como se você não tivesse alternativa. Você vai fazer aquele mesmo caminho. Aí quando você me mandou essa proposta, até está aqui quem me encaminhou a proposta, o primeiro é o Gustavo Araújo, você já fez um evento antes, né? Gustavo, que é mestre em marketing aí também, mas eu digo, eu queria entender, puder conversar um pouco sobre isso, porque talvez até você ouvir isso ajude nesse processo de Sim, comunicação, com para sair certeza, um com pouquinho. certeza. Não, eu entendi, obrigado. Não, obviamente cada proposta tem que ser personalizada. Eu vou falar uma coisa também sobre as outras agências. Não necessariamente o que eu estou querendo dizer está todo mundo tá errado e tal. Eu só falo porque o que eu falei e acho muito importante esse ecossistema, esse comportamento que veio pelos grandes players mesmo do mercado, que eu infelizmente não vou poder mencionar, mas quem me Sabe, conhece sabe para quem estou me referindo. sabe, sim. O ponto é que ele cria um viés no cliente também. Então, mesmo o cliente vem querendo aquilo, mesmo o cliente vem querendo porque o outro me prometeu isso, porque o outro está cobrando isso. Então, esse que é o ponto. Então, como é que a gente está desse ponto? A gente está desse ponto simplesmente, eu acredito que, afinal de contas, é criar um nível de confiança. Tá? Então, por exemplo, você falou de coaching. Coaching, você tem que criar um sistema de confiança, porque coaching é assim, como também no marketing, e sempre mais para tudo que não é pura tecnologia, até que a tecnologia também está ficando também poluída e vai ficar lá. Então, essa aqui, a gente vai compartilhar um link sobre o webinar que a gente fez o mês passado, sobre exatamente isso, como que eu crio credibilidade, eu preciso criar isso, não adianta ficar fazendo proposta. Só que o que acontece, a honestidade é, se você está começando agora, se você não tem uma base, você não tem cliente, primeiramente, você tem que não estar nem validando o seu modelo. Então, onde é que a gente está? Na F, first. First é primeiro resultado. Então, vou aproveitar até para dar uma geralzona desse método, né? E aí a gente vai continuar nas perguntas. Então, se você está começando agora, você está nessa fase, first, primeiro resultado, primeira venda. Se você está começando agora, não significa que você começou a trabalhar ontem no seu projeto. Está começando agora, vale até quando você fizer a primeira venda, tá? Pode até ficar, por exemplo, você está lançando uma startup. Ok, a startup tem todo o mínimo viable product, o produto mínimo e tal, está lançando no mercado e tudo mais, você tem a melhor ideia do mundo, ninguém teve essa, não tem concorrência e tudo mais. Sim, mas o mercado ainda não validou. Então, até quando o seu mercado vai dar isso, e a validação, a primeira venda não é validação ainda, é a primeira parte da validação. Mas até eu não fazer a primeira venda, não faz nenhum sentido ficar pensando em plano de escala e quantas vendas vou fazer, porque você nem sabe se o mercado vai aceitar. Então, por exemplo, todas as grandes startups que a gente conhece, que começaram como startups, as grandes empresas de tecnologia, e Apple, e Google, e Facebook, e tudo mais, nenhuma delas começou do jeito que está. Todo mundo começou de uma forma e chegou ao momento que na linguagem de startup chama de pivô, de mudança, né? Eu comecei de uma forma, eu vi que o mercado está gostando, mas ele tá querendo uma coisa um pouquinho diferente, então vou mudar. Então, isso é que eu preciso fazer. Se eu não tiver chegar à primeira venda, não adianta fazer o resto. Depois da primeira... Tem algumas perguntas sobre a primeira venda? Tem sim.
Vamos Então, lá. falando ali dessa parte do first, né? Hum, O Gleidson, tem uma pergunta do Gleidson e depois eu preciso trazer a pergunta da Camila, que está falando tá. sobre caminhos para começar e analisar as métricas. Mas trazendo aqui a pergunta do Hum, Gleidson, o que que ele comentou? No início da vida empreendedora, onde ou como investir com pouca grana? tá. Vamos dizer, aí eu vou puxar o Pepe Mujica. Sabe o que é Pepe Mujica? Pepe Mujica é o ex-presidente do Uruguai. Ele falava o quê? Eu não estou querendo fazer uma colocação política aqui, tá, gente? Seja bem claro. Mas ele falava o quê? Quando você compra alguma coisa, você não está comprando com dinheiro, você está comprando com o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro, tá? Então, quando a gente fala de recurso sem recurso, o recurso é isso que faz. O recurso compra aquele dinheiro, aquele tempo que você tem. Claro que você pode dar um valor, profissionalmente falando, cada um tem um valor diferente de tempo. Profissionalmente falando, tá? Pessoalmente, o tempo de todo mundo tem o mesmo valor. Mas naquele contexto, tem gente que tem um tempo que custa mais do que o meu. Vale mais do que o meu, profissionalmente falando. Ninguém, na vida pessoal, tem um tempo que vale mais do que o meu. Então, por que eu estou falando isso? Para responder a pergunta. Porque é isso, é nesse sentido que você tem que ter o recurso e a sua grana, né? O que você não faz isso tem que ver como você usa o tempo. É por isso, inclusive, que a maioria dos cursos que são vendidos para criar audiência online são pato de que, não tem dinheiro, você não faz isso sem dinheiro. Então, tudo bem, mas tem que viver no Instagram 24 horas por dia. Você está trocando a sua vida por dinheiro. Então, você precisa entender isso. Sem recurso, de forma geral, não grana, sem recurso, tempo é um recurso, você não vai fazer nada, porque até a sua inteligência é um recurso. E agora, a sua inteligência, o seu conhecimento, né? Eu sempre estou falando a nível, ponto de vista profissional, não estou fazendo uma hierarquia pessoal aqui, é profissional. Eu posso ser competente em alguma coisa e totalmente ignorante em outra, então em outro campo não tenho como aplicar a minha inteligência, tá? Então, o que acontece? Você precisa fazer o quê? Você precisa focar no que você sabe fazer, o que você não sabe fazer, mas você acha importante para o seu segmento, para o que você vai fazer, você vai comprar fora, você vai comprar o tempo de outros quando aquele tempo vale mais do que o seu tempo. E você compra a inteligência, a competência de outros quando aquela competência é importante para o seu negócio, mas você não tem. Em alguns casos, no começo, o que você faz? Se você não tem grana, o que você vende? A cota da sua empresa, ou seja, em palavras simples, eu vou chamar o carinha, eu preciso de um programador para desenvolver a minha ideia mirabilante, estratosférica, super linda, mas eu não tenho grana para contratar um programador. Não, eu vou lá, vou vender a minha ideia, ele entra e vendo 50% da empresa, 40%. Então é isso. Essa aqui é uma pergunta um pouquinho mais genérica, existencial, e acho que merece uma resposta um pouquinho mais genérica, existencial, porque aí tem que fazer um programa de mentoria associado à sua situação específica. Mas veja bem, o que você compra, não compra com dinheiro, compra com o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro. Vamos A lá. pergunta da Camila Pastor, ela é bem interessante, Danilo. Ela diz assim: o que você pode discorrer sobre a análise do que foi planejado, testado e praticado para colocar o marketing no rumo certo? Quais caminhos para começar a analisar as métricas? Linda essa pergunta, porque vai me levar a dar outro choque de desmistificação, né? Você vai ler em tudo que é lugar, que dá, depois de content skin, conteúdo é rei, aí tem data skin, né? Big data, inteligência artificial, tudo mais. O que acontece? E aí todo mundo fala de data e data. Se você está fazendo essa pergunta, é provavelmente porque você tem uma... Porque se você não tem informações, a pergunta certa seria procura, arruma todas as informações, estrutura toda a informação do seu histórico e analisa isso. Faça uma análise de forma prioritária, entendendo o que é mais prioritário e menos prioritário, né? Mas provavelmente, por fazer essa pergunta, eu acredito que você já tenha tentado fazer esse tipo de análise, já tem um histórico, né? Então, o problema é que, mesmo assim, você não sabe para onde tocar. Então, essa aqui é uma questão. Então, data, ou dados, não é suficiente. Hoje em dia, o dado até quase que não é mesmo tecnologia, tem um monte. Então, a grande capacidade é entender quais dados são mais importantes, né? Então, priorizar. Tem que criar uma estratégia de priorização dos dados para fazer uma análise assertiva, não ver tudo. E o custo de não ver tudo, vou ser bem honesto, vai ser
que muitas informações você vai perder. E vai mesmo, tá? Não vamos ficar hoje em dia, pô, não quero guardar aquele e-mail porque talvez vai servir daqui a 6 meses. Não, é impossível isso, gente, tá? Então, aí, pô, mas não sei o que fazer. Aí você passa por uma fase de teste por canal ou por atividade, né? Avalia, faz uma macroanálise sobre cada canal, cada coisa que foi feita, começa a colocar eles, né, nessa macroanálise em comparação, as várias ações que você fez, e aí você vai entender aqueles que estão com dados mais interessantes, né, mais perto, aí você faz uma avaliação entre eles. Chegando onde? Onde é que você vai chegar? Vai chegar ao ponto que você tem que focar em um canal. Faça um produto, uma coisa, não venda tudo para todo mundo. Essa é uma coisa que eu falo, né, mas na hora de fazer, a gente fica super empolgado, porque vem um cara, oportunidade, tal, tal, tal. É um dos erros que eu mesmo cometo, tá? É muito fácil falar por aqui, eu estou ciente disso. Mas esse aqui é o ponto. Hoje em dia, a simplicidade de fazer as coisas nos leva a fazer um pouquinho de tudo sem ter controle de nada. É isso que foi a questão. E aí, uma coisa que eu gosto de falar sempre é cuidado quando o negócio é muito fácil para todo mundo. Se o que você está fazendo é fácil para todo mundo, vai se tornar mais difícil. Você tem que achar alguma coisa que é fácil para você, mas que é difícil para todo mundo, tá? Então, fazer um conteúdo no Instagram é fácil para todo mundo, por isso que não tem alcance, né, de forma orgânica. E mesmo investindo e tal, porque, enfim, é fácil para todo mundo, tá? Então, essa aqui é um pouquinho a questão. Faça uma análise, entenda as prioridades, foca em uma coisa específica. Tem uma pergunta Vamos... aqui da Jéssica Andrade. Jéssica, É. caso você queira ligar o microfone ou ligar a sua câmera para acrescentar, fique à vontade. Mas o que que a Jéssica perguntou? Quais são as etapas de uma empresa nova que vai começar o marketing B2B do zero? Tá, aí a gente está no first, né? Marketing B2B no zero, empresa nova, precisa entender duas coisas, né? Quando a gente tem que pensar no roadmap, sempre referindo aquele método que eu falei. Tem que testar o seu produto, validar, né? Criar visibilidade, credibilidade e venda. Agora, provavelmente, se você está começando, provavelmente a sua pergunta é referente ao mercado, ao marketing digital, a parte online, vamos dizer, né? Então, significa o quê? A gente precisa entender se você tem uma comunidade offline que a gente pode trazer para online ou não. Na coisa mais simples, que você não tem ninguém online, tá? Então, o que que vai fazer? Pode fazer um monte de coisas, tá? Mas aí tem que priorizar, porque aí tem a questão dos recursos. Claro, você poderia fazer um trabalho de conteúdo para posicionar sua marca e não para gerar leads, não para gerar leads. O conteúdo não vai gerar leads, tá? E pode fazer um trabalho de prospecção, tá? Ah, mas custa muito, então foca na prospecção, mas com foco não em venda. Se você começar a fazer um trabalho de prospecção que nunca vendeu, né, para começando agora, e faz um trabalho de prospecção e a sua meta, você vai identificar, vai depois analisar o resultado do seu trabalho nas vendas que você teve, você começou errado, e aquela coisa das expectativas. Eu sei que muitas plataformas, todas as plataformas que vendem plataforma de prospecção, estão te prometendo vendas, né? Venda aqui tem um monte de lead, você vai vender mais. Não, a venda não depende do lead, a venda depende da sua da sua credibilidade. Uma vez que você cria esse sistema de credibilidade, aí pode escalar, mas aí já está em outro lugar, já estamos na fase de escala. Mas no começo, tem que ter a prioridade é prospectar, sim, para estabelecer, validar o seu produto, validar a sua comunicação, ter certeza que o seu potencial cliente está entendendo o seu produto e depois, dependendo do feedback, vai criar conteúdo. Isso aqui mais ou menos no início. E pensando Vamos lá nessa na... parte de, desculpa, nessa parte de lead, né, de escalar, o Glendisson, deixa eu ver aqui, só se o nome dele tá certo. Desculpa, é o Ellison. Hum. Após receber uma listagem de leads, após uma ação de marketing, como seguir no funil de marketing para depois enviar à equipe do comercial? Tá, são duas coisas, para mim, um pouquinho separadas, né? O fato comercial, porque, vamos lá, para mandar para o comercial, você tem que fazer aquele tal de LSA, SLA, Service Level Agreement, né? O acordo entre marketing e comercial para entender o que o marketing vai entregar para o comercial, o que o comercial vai fazer com que
é entregue do marketing. O que isso significa? Um ponto-chave é a qualificação, que vai criar uma qualificação, diferentemente do que a maioria das pessoas lê hoje em dia, não é seu perfil, eu não preciso qualificar se aquela empresa está certa, mas por momento. Por quê? Porque quando você, imagina que você está falando com aquele lead, a empresa é a empresa certa, só que não está no momento de compra, mas a empresa é certa. O que acontece? Você vai falar para o comercial que você mandou o lead qualificado, e o comercial vai te responder que o lead não foi qualificado. Por quê? Porque você está qualificando por perfil e ele está qualificando por momento, tá? Então, isso precisa ser alinhado. Por que precisa ser alinhado? Porque, ok, mandar o lead desse jeito ao comercial, mas ele tem que saber, tem que estar ciente para ele que foi qualificado por perfil, tá? E o momento ele que vai ter que qualificar. O que significa qualificar o momento? Não significa eu vou ter que convencer o cara a comprar, não. Significa criar um relacionamento de credibilidade para quando o lead estiver pronto de comprar, ele vai ter aquele momento, aquela credibilidade. Então, esse aqui é o critério de base, gente. Porque se a gente não considera os conceitos de base, a gente acaba ficando só na ferramenta, né? Aí fica aquela coisa, quando é que o lead vai para a etapa seguinte e tal, e aí o funil não funciona e tudo mais. Então, esse aqui é um critério. Aí, agora, se a ferramenta, o nosso trabalho de inbound, por exemplo, de gestão de leads, nos permite implementar isso, aí, considerando as limitações que eu mencionei antes, se eu faço um trabalho só de e-mail, pessoal, em tudo que eu fiz até agora, a taxa de abertura de e-mail é baixa, gente, muito provavelmente não é um problema de conteúdo, é um problema de canal de comunicação, que provavelmente não é e-mail, não é certo. Então, eu vou mudar de canal? Provavelmente, mas provavelmente vou ter que criar, por exemplo, um sistema de lead scoring, de entender quais são os mais qualificados e fazer uma prospecção dentro deles. Então, o ponto-chave é entender quais são os critérios de qualificação concordado entre marketing e comercial e depois tentar implementar isso de forma prática, considerando que as plataformas, o ecossistema das plataformas vai te dar muitas limitações. Posso seguir? Pode seguir. Tranquila. Aí, né, depois o primeiro first, que já tive uma pergunta, acredito que a gente vai receber outras perguntas sobre essas fases também. Eu nem esperava tantas perguntas assim, mas fico muito feliz. Então, a questão da replicabilidade, da recorrência. Então, eu fiz a primeira venda, eu estou começando agora, naquele exemplo do nosso amigo. Fiz a primeira venda, mas será que foi uma primeira venda que pode criar uma previsibilidade ou não? Aí que eu vou criar um processo de previsibilidade, tentar em recorrência, tentar em vários canais para entender. Aí já a estratégia de abordagem é diferente, entende? Porque eu já estou em fase de validação, mas eu já tive um feedback positivo, né? As duas, a primeira fase é F, a fase R, acho que ficou claro, né? Que são acrônimos aqui. F é the first, R replicate, E escalate, E elaborate. Né? First é primeiro, a primeira venda, é recorrência, é escalabilidade, é elaboração do processo. Então, isso aí, nesse caso, eu fiz a primeira venda, eu vou ter que fazer isso, ainda estou em fase de validação, talvez não do produto, mas pelo menos dos canais, e ainda estou em fase e aí sim posso começar a criar um pouquinho mais de credibilidade, a minha meta vai ser focado mais nisso, tá? Não pense na escalabilidade agora. Então, de novo, se eu coloco aqui nessa fase uma meta de escalar 10% por mês, 10% por ano, não faz sentido, porque eu não sei ainda se aquela venda não foi uma coisa isolada. Tem algumas perguntas sobre replicabilidade? Tem sim, peraí. Tem da Andressa Oliveira. Como identificar os principais canais e se é o momento de investir neles? Os principais canais? Uhum. Os principais canais é exatamente isso que eu falei, né? A gente precisa entender, para fazer um planejamento. No planejamento, eu vejo, eu faço uma análise de onde estão os seus concorrentes. Mas eu não tenho concorrente. Se você não tem concorrente, não tem mercado, gente. Já aconteceu até recentemente, né? O cara veio, não tem concorrente porque só a gente faz, não sei o que, não sei o que. Porque se você não tem mercado, você tem que fazer outro tipo de estratégia. Volta na fase F, tem que gerar demanda de mercado, tem que criar o mercado. Tá? Então, é sempre melhor ter concorrente, gente, porque é uma estratégia totalmente diferente e tal. Então, a partir dessa análise, de onde está o seu público, talvez o que você fez, a gente identifica alguns canais. Não faça todos os canais de uma vez, foque em alguns, tá? E testa. Essa que é a questão. Vai ter que testar os canais e dentro dos canais, o tipo de comunicação. Por exemplo, LinkedIn. Eu posso trabalhar o canal LinkedIn por conteúdo. Quando é que eu tenho conteúdo? Eu tenho já uma base engajada de seguidores. Não de seguidores que estão seguindo, que está engajada, tá? Então, se eles estão engajados já com os meus conteúdos, aí vou focar nisso, vou tentar aumentar esse relacionamento.
estou no LinkedIn, mas não tenho ninguém. Pô, vou tentar prospectar. Estou prospectando, mas ninguém responde. Vou fazer anúncio inbox. Vou fazer, já tenho isso, mas quero aumentar um pouquinho a visibilidade. Vou fazer banner. Então, mesmo canal, várias vertentes, dependendo do seu momento e do seu objetivo. Legal. Vamos lá? Você comentou um pouco sobre lead scoring. Aí a gente tem uma dúvida da Rayane. Como elaborar uma estratégia eficiente de lead scoring? Com qual Tá. frequência acompanhar o quanto está sendo eficiente? Vamos lá. Lead scoring, para quem não sabe, para quem não sabe, nota de lead, né? Você dá uma nota, um valor, vamos dizer, ao lead, dependendo de dois fatores principais: a qualidade do lead, né? Se ele quanto mais a aderência do lead ao seu cliente ideal, e o momento, ou seja, o nível de interesse que ele tem com sua empresa, com seu conteúdo, né? Então a gente coloca uma nota se ele abriu tantos e-mails, se ele engajou com esse outro e-mail, e outra nota se ele do nível de hierárquico que ele pode ter na empresa para tomar decisão. Vamos dizer, essa aqui a gente cria. O que acontece? O lead scoring, imagina assim, não tem esse critério. Agora, antes de ir para a ferramenta, porque tem um monte de ferramentas prometendo lead scoring, e depois tem 80% não usa, daquele 20% que fica, 15% usa sem sucesso e aquele 5% usa de outra forma externa. Por quê? Porque a gente tenta, de novo, tem uma tendência a automatizar o que não precisa ser automatizado. A automação, ela resolve um problema de grande quantidade. Tá? Se eu tenho uma grande quantidade de leads, milhares de leads e tudo mais, que estão engajados, porque se não estão engajados também não adianta, né? Aí porque quando eu estou automatizando um processo de relacionamento, né, automação e relacionamento é um pouquinho antítese entre eles, né? Por isso que o chat não existe para mim um chatbox que funciona bem, porque são duas coisas diferentes. Relacionamento é personalização, automação vai contra isso. Então, o que acontece? Que quando você automatiza, automaticamente você está considerando que tem um custo de perder algumas informações, alguns relacionamentos. E isso é um custo que vale a pena ter quando você tem uma grande quantidade, porque o ganho que você tem é maior do que o seu custo. Tá bom? Então, o que acontece? Quando eu não tenho uma grande quantidade de leads engajados que justifique isso, ainda mais se a minha plataforma faz isso puramente para tal e-mail, por exemplo, a Station, aí eu estou fazendo um trabalho, posso me frustrar até, porque também posso colocar um monte de score lá e tal, mas não, o cara mas não entrou em contato, o cara se interessou muito, mas eu entrei em contato e tudo mais. Então, eu acho que é o seguinte: o lead score nada mais uma hierarquia de qualificação de lead, né? O lead, em que momento, para... E aí, a partir disso, você entende, bom, essa atividade é melhor eu fazer pessoal, porque o relacionamento, nesse caso, é muito mais importante do que a quantidade. Nesse caso, por exemplo, topo do funil da vida, eu posso fazer isso de forma um pouquinho mais massiva, porque não justifica ter um curso personalizado. E o que eu estou fazendo? Estou segmentando. Então, a segmentação deixa de ser um conceito de lead scoring aplicado. Lead scoring não é porque está escrito lá lead scoring que funciona. A gente precisa entender a essência. Lead scoring é isso, entender o nível de qualificação do lead que eu tenho, sempre por perfil e por momento. Tá bom? Vamos Maravilha. para o Edge Escalate, antes de entrar na próxima pergunta? Tá? Então, Vamos. gente, depois que eu criei a primeira venda, né, o primeiro resultado, aí depois dessa primeira venda, eu posso definir uma estratégia de recorrência. Depois que eu tenho uma recorrência, já tenho uma previsibilidade por alguns meses, pelo menos, aí posso pensar em escalabilidade. Aí já você entende que entram outros conceitos. Por exemplo, aqui eu posso até, na parte de escalabilidade, aumentar o meu investimento, o meu orçamento, porque se eu tenho um ROI definido histórico aqui, né, claro, muito mais fácil no e-commerce isso, aí eu posso, por exemplo, se eu sei que para cada R$ 10 que eu invisto naquela específica campanha, eu ganho R$ 15, né? Ou seja, ou sei lá, 25 para deixar as coisas mais lindas, sermos otimistas. Eu invisto R$ 10, eu ganho 25. Isso aconteceu já com uma recorrência. O que eu vou fazer? Eu vou investir 20 ou 30. Por quê? Para ver até que ponto eu consigo escalar com aquela coisa. Claro que a curva não é linear, porque uma hora eu vou saturar o canal, o mercado. Então, não é que porque estou gastando 10 e ganho 25, significa que eu gasto 20, eu vou ganhar 50, certo? O ponto é que eu preciso testar isso. Então, vou ter que aumentar o investimento.
investimento até chegar, né, a minha curva vai subindo, é linear, uma hora satura, né? Uma curva que chega a ser a logarítmica, que é o inverso do exponencial. Então, é isso que eu preciso chegar, essa que é a escala. Só que você entende que se eu não tenho ainda essa previsibilidade, essa recorrência de ROI, por exemplo, nesse caso, não faz sentido, tá? Então, na fase de replicabilidade, eu coloco os recursos para criar, para entender qual é o meu retorno, e na fase de escala, quando eu já sei isso, aí eu vou aumentar o meu investimento, ou cheguei a saturar aquele canal, aí vou entrar em outro canal. Aqui na replicabilidade, se eu estou trabalhando 3 canais e um canal me funciona, estou banalizando aqui, tá? Claro que depois os canais se complementam, mas imagine que estou em canais online, offline, que não se fala. Um canal me dá um ROI 5, um canal me dá ROI 1,5, por exemplo. Primeiro eu vou saturar o canal de 5, certo? Não adianta eu ficar... Então, eu vou ficar nesse. Escalei, aí começa a escalar que dá mais certo e depois vou saturar o canal, que está te dando maior resultados, e aí testar outros canais para ter abrangências maiores. Vamos lá, pergunta sobre esse ponto? Certo. Então, Já qual foi chegando no seria final. a pergunta aqui do Luiz, né? Qual é a melhor estratégia para que a gente consiga escalar quando já tem essa replicabilidade? Apesar de você ter comentado de aumentar o investimento, você consegue dar outras. Se você tem essa replicabilidade, não, sim, exatamente, esse é um resumo do que falei. Se você já tem essa replicabilidade, significa que você já sabe qual que dá certo. Se você já tem um histórico. Aí, se você não tem história, não, a gente foi sempre assim, muito comum isso, né? Sempre foi assim, não sei o que. Podemos ver os dados históricos. Mas a gente não tem um acesso. Gente, se você não tem dados históricos, você pode ter feito o que você quiser, mas você tem que entender que o que vem de fora não tem, ou tem que acreditar, não tem nem como analisar. Não é uma questão, deve ser fé. Então, eu preciso começar do zero. Então, caso você esteja na recorrência, significa que você tem documentado que teve essa recorrência. Se você tem documentado que tem essa recorrência, os caminhos são dois. Eu saturo o canal que deu mais certo e depois vou começar a testar outros canais, como se eu testasse a recorrência para outros canais, mas já tenho um que está me dando essa recorrência. Então, vou fazer testes de outros canais para poder escalar. Claro que nesse caso eu posso testar outros produtos, outros clientes, mas é como se para aquele específico produto ou cliente eu vou voltar atrás para o first, né? Mas é isso, mas eu tenho, já estou na fase que não adianta ficar fazendo vários produtos. Eu sempre falo, coloca um produto de cada vez, foca no seu carro-chefe, define o seu carro-chefe, depois vai para o próximo. Vai, Gustavo? Oi, Danilo, tá me ouvindo? Estou sim, tudo bem? Tá. Não, só para reforçar esse aspecto que você está falando do free, é que eu estava vendo aqui o acrônimo e entendo que é interessante que o mercado, ou por imaturidade, ou por ansiedade, ou por fantasia, ele escala antes da redundância. Ele não tem base histórica, ele não tem convicção de que é aquilo que vai escalar, mas ele tem que escalar porque ele tem que escalar, ele tem que, entendeu? Então, o free vira fere. E aí o cara fere princípios de mercado. É um negócio impressionante. É o tem que. Então, a pessoa abre um negócio e tem que dar resultado em tanto tempo, corrompendo um caminho natural. É como se a pessoa ficasse grávida em outubro e tem que parir em janeiro, entendeu? Então, Exatamente, e free vira férias. Só que esse reforço em relação ao que você Muito, estava falando da ordem muito correta obrigado, Gustavo, mais uma vez. A gente aqui não está também propondo a verdade absoluta. Muitas vezes eu estou ciente que coisa que vocês vão ler pode ser diferente, e aí que tá você entender, opinar, criticar e tudo mais. Mas é isso mesmo. Eu sempre falo, para poder entender, eu sempre falo, tenta voltar no seu dia a dia, na sua vida normal, não foque via Facebook, Google, isso aqui na sua vida. Você deu um exemplo excelente sobre, né, o período de gravidez, na sua vida normal, quando o cara fala, pô, prospectei um monte de leads, mas não fechei nenhum. Aí eu falei, pô, mas se alguém te prospecta, você vai comprar só porque ele te prospectou? Não vai querer confiar nele primeiro? Então, que é isso. E aí, mas também, do outro lado, o pessoal não pensar como é que ele
cara, você compra só porque você é prospectado? Talvez só porque foi mais barato, mas aí, como eu falei no começo, é outro posicionamento, é preço, já é outra coisa. Eu quero uma caneta só para escrever. Vamos lá, chegando quase no final. Muito Também. obrigado, viu, Chegamos aqui, Gustavo? né, no nosso horário. Só lembrando, antes do Dani completar, vou dar mais uns 2 minutinhos para você, Dani. A Carol mandou aqui, gente, no chat, a NPS. Então, por favor, entrem no questionário, respondam. É algo bem rápido e será muito importante ter o feedback de vocês sobre o evento. O Dani, NPS, para deixo. quem não sabe, é Net Promoter Score, é um sistema de feedback. A gente precisa entender o que você achou, né? E, obviamente, também receber algumas sugestões para os próximos. A gente gosta de fazer um webinar todo mês, né? Geralmente a última quinta-feira do mês. A gente não sabe ainda, mas até o final do ano, com certeza, vai ter algo sobre planejamento de 2024, acho que com certeza. Mas posso até dar um spoiler, né, Rafa? A gente nem conversou, mas acho que vai acabar sendo isso, mas vamos ver. E só para terminar, para fechar, o que é o último E de elaborate, elaboração? Isso aqui volta naquela pergunta sobre o planejamento, né? É teórico, não é teórico? Exatamente isso. Quando você passa por esses caminhos, né? E aí vou até puxar o exemplo do Gustavo, né? Quando nasceu o filho, o segundo filho não vai ser a mesma coisa. O segundo filho, você vai saber. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Eu sei que são gêmeos, né? Então, eu sei que não se tiver, que eu não vou ter, mas se tivesse outros filhos que eu não vou ter, eu já ia saber muitas coisas que eu não ia fazer daquele mesmo jeito, porque a gente planejou tudo, como todo mundo planeja, né? E aí é primeiro, e aí depois faz isso, e o choro, aquele primeiro choro, depois replica, depois escala, porque o choro escala, gente, tá? Aí a gente ganha experiência, e essa experiência é o que a gente coloca nesse último elaborate, uma elaboração. Você vai ter um processo elaborado que vem de um planejamento, mas que vem de feedback de mercado, não é aquele PowerPoint bonitinho agora se vira. A gente recebeu o feedback de mercado. Então, meu próximo filho, por exemplo, mas no próximo produto que você vai lançar, ou no próximo mercado que vai conseguir entrar, você já tem tudo isso já elaborado, vai adaptar, claro, vai sempre começar do zero, mas você não vai ir a cega, né? Vai ter mais informações. Então, essa que é a elaboração. Então, a gente chega um momento em que nosso processo é totalmente elaborado, totalmente estruturado, mas através de feedback de mercado continuativos ao longo desse processo. E essa aqui, gente, é a metodologia FREE que a gente apresentou. Eu sei que provavelmente tem bem mais perguntas, né, Rafa? Mas a gente Nosso gastou um tempo pouquinho não de tempo, deixa. voltando no gancho dos meus filhos, precisa ir também buscar os filhos da escola. Eu fico muito agradecido, gosto sendo sempre melhor, né? E é bom receber o feedback de vocês, porque a ideia é realmente fazer sempre esse tipo de bate-papo, né? Volta a falar, a gente traz opiniões fortes na base da nossa experiência, mas aqui ninguém é dono da verdade. O que vai fazer a diferença no seu negócio vai ser planejamento, teste e prática. Tudo isso dentro do conceito da metodologia FREE. Rafa, muito obrigado. Não sei se você quer Muito fechar. obrigada, pessoal. Tenham uma ótima finalzinho aí de semana, um ótimo dia. Qualquer dúvida, só enviar ali no contato@notopo.com ou podem também entrar pelo nosso site, que tem o WhatsApp e outros pontos de contato lá dentro, ok? Muito obrigada. Em breve vocês vão receber tanto o certificado do evento, como também a gravação do webinar. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.